Olá, meu nome é Caroline e eu vou dar um breve resumo sobre eletronegatividade e momento dipolar. Bem, historicamente, o conceito eletronegatividade surgiu em 1811, sendo definido como a capacidade de atração de elétrons por um átomo. Em 1931, Linus Pauling propôs a primeira escala de eletronegatividade, e depois de vários estudos, a eletronegatividade foi definida como o poder de um átomo em uma molécula atrair elétrons para si. Obviamente, o processo de chegar em uma conclusão final demandou muito tempo e muitos erros. Para que uma boa escala fosse definida, o hidrogênio foi escolhido como ponto de referência. Sendo assim, os valores de eletronegatividade foram obtidos comparando com a eletronegatividade do hidrogênio. Várias escalas foram propostas, e dentre as principais encontram-se as de Millikan, de Allred-Rochow e de Sanderson. Millikan propôs uma escala de eletronegatividade absoluta, a qual dependeria do estado de oxidação do elemento. Allred e Rochow consideraram que a eletronegatividade deveria estar relacionada com a força eletrostática, e Sanderson notou uma relação entre eletronegatividade e tamanho atômico. Em 1990, Pearson sugeriu que escalas diferentes de eletronegatividade têm aplicações distintas e que cada uma delas está correta, dentro de sua própria área de aplicação. Todavia, a mais utilizada é a proposta por Pauling. Mas o que é eletronegatividade? Primeiramente, vamos pensar numa ligação covalente. Nesse tipo de ligação, o par de elétrons é compartilhado entre dois átomos, ou seja, o par é simultaneamente atraído para o núcleo por ambos os átomos, resultando numa espécie de competição pelos elétrons. O par eletrônico não é igualmente compartilhado, a menos que os dois átomos o atraiam com a mesma força. A atração exercida por um átomo sobre o par de elétrons na sua camada de valência depende da carga nuclear efetiva, da distância entre os núcleos e da camada de valência. Essa atração é medida por uma quantidade chamada eletronegatividade, que é definida como a tendência relativa de um átomo ligado em atrair o par de elétrons. Na molécula de cloro, por exemplo, o par é igualmente compartilhado, pois os dois átomos possuem a mesma atração pelo par de elétrons. Como resultado, temos a nuvem eletrônica igualmente distribuída entre os dois núcleos. Por outro lado, na molécula de HCl, o átomo de cloro é mais eletronegativo e atrai o par mais fortemente. A nuvem eletrônica se localiza mais próximo dele. A gente pode identificar facilmente a eletronegatividade observando a tabela periódica. Se a gente analisar os períodos, observamos que da esquerda para a direita acontece um aumento na carga nuclear efetiva, devido a novos elétrons que são adicionados em uma mesma camada eletrônica. Mas o que acontece? Bom, a carga nuclear efetiva vai atrair o elétron para o núcleo, tornando o átomo mais compactado, provocando uma diminuição no raio atômico. O inverso também acontece. Se a gente analisar os grupos, a carga nuclear efetiva cai, porque novas camadas eletrônicas são ocupadas. Há uma expansão da nuvem eletrônica, aumento do raio atômico e diminuição da densidade eletrônica. Mas isso não significa necessariamente uma diminuição da eletronegatividade. Alguns elementos do mesmo grupo possuem a mesma eletronegatividade, ou seja, a antiga suposição de que a eletronegatividade decresce com o aumento do número atômico ao longo do grupo não é realmente verdade. Pode-se apenas dizer que existe uma tendência disso ocorrer. Assim, os elementos com maiores eletronegatividades são os não metais à direita, particularmente os da parte superior direita da tabela periódica. Os elementos com as mais baixas eletronegatividades são os metais, particularmente os que se encontram na parte inferior esquerda da tabela periódica. Levando em consideração outras propriedades, quanto maior a energia de ionização e afinidade eletrônica, maior a eletronegatividade, ou seja, o átomo terá maior tendência em ganhar cargas negativas. Mas um detalhe importante: não devemos confundir afinidade eletrônica com eletronegatividade. A afinidade eletrônica de um átomo é definida como a quantidade de energia envolvida no processo em que um átomo no estado gasoso e no seu estado fundamental recebe um elétron formando um íon negativo.
A eletronegatividade é a medida da tendência mostrada por um átomo ligado em atrair os elétrons de valência. Mas por que a eletronegatividade é tão importante? Bom, a gente pode observar tal importância levando em consideração ligações e momento dipolar. Átomos idênticos possuem a mesma eletronegatividade. Na molécula de hidrogênio, por exemplo, os dois núcleos atraem igualmente o par. Portanto, a distribuição de cargas nas moléculas é simétrica, uma vez que cada lado da molécula é eletrostaticamente igual ao outro. Essa molécula é denominada não polar. Átomos de elementos diferentes possuem diferentes eletronegatividades. Na molécula de fluoreto de hidrogênio, o par de elétrons não é igualmente compartilhado, porque o flúor possui uma eletronegatividade maior que o hidrogênio. Na ligação resultante, a quantidade de carga negativa aumentou no lado do flúor, enquanto no lado do hidrogênio aparece uma carga positiva. Uma ligação onde o par de elétrons não é compartilhado igualmente é denominada polar. A polaridade de uma ligação, isto é, o grau com que o par é compartilhado, depende da diferença de eletronegatividade dos átomos ligados. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais polar a ligação. Num outro exemplo, podemos considerar átomos hipotéticos A e B. Primeiramente, formamos uma ligação covalente entre eles. Vamos assumir que A e B possuem eletronegatividades altas. Distribuindo os elétrons, observamos que a ligação é não polar. Agora, vamos imaginar que podemos diminuir a eletronegatividade de A por controle remoto. Em outras palavras, vamos tornar A mais eletropositivo, fazendo com que ele atraia com menos intensidade o par que praticamente permanece próximo de B. O efeito é equivalente à adição de uma pequena carga negativa ao átomo B e uma igual carga positiva ao átomo A, tornando a ligação polar. Indicamos a carga parcial negativa adicionada a B com o símbolo delta negativo e a carga parcial positiva sobre A com o símbolo delta positivo. Resumindo, a eletronegatividade varia periodicamente com o número atômico devido a uma variação na carga nuclear efetiva e do raio atômico. A polaridade da ligação depende da diferença entre as eletronegatividades dos átomos ligados. Se dois átomos possuem a mesma eletronegatividade, a ligação entre eles é não polar, porque a distribuição eletrônica é simétrica. Se dois átomos possuem eletronegatividades diferentes, as diferentes forças de atração pelos pares compartilhados levam a um compartilhamento desigual. Assim, a nuvem eletrônica é mais atraída pelo elemento mais eletronegativo, resultando numa ligação polar. E se vocês quiserem um macete para identificar os elementos do mais eletronegativo para o menos eletronegativo, aí vai! Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa sequência demonstra a eletronegatividade do flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, numa sequência do mais eletronegativo, que é o flúor, até o menos eletronegativo, que é o hidrogênio. Espero que esse videozinho possa ter ajudado vocês e até uma próxima.